Quem é o bisavô do Simba? E quem que é o pai do Mufasa e do Scar? Aliás, o que aconteceu depois dos acontecimentos de O Rei Leão? Calma, meu querido amigo, porque hoje eu vou te contar toda a história completa e oficial do universo de O Rei Leão. Tudo foi confirmado pela Disney. O quê? Mas então já senta aí, pega sua pipoca, porque o vídeo de hoje vai estar muito bom e vem comigo. Oi gente, tudo bem? Eu sou Nicolas Ossi e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Como você já deve saber, existem muitas coisas relacionadas ao universo de O Rei Leão. Isso tanto de filmes, livros e até mesmo série. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, não só por causa de sugestões dos próprios inscritos aqui do canal, mas também para te resumir toda a história desse universo que é muito grande. Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre a história completa desse universo tão grande e maravilhoso que é O Rei Leão. Tudo começa com a história do Morrato, que caso você não conheça é o bisavô do Simba, e ele é mencionado pela primeira vez no livro A Estrela Mais Brilhante. Pra te contextualizar, nessa época ainda não existia um rei das terras do reino, era cada animal por si, não tinha ninguém pra comandar eles, até que um dia ali nas terras do reino acontece uma grande seca e os animais acabam ficando sem água, e já vai se acostumando com isso porque você vai perceber que é muito comum uma grande seca acontecer no universo de Rei Leão. Nas próximas histórias que eu contar também vão acontecer essas secas. Mas só existia um único lago para todos os animais ali das terras do reino beberem, ou não necessariamente apenas para isso. Vai ser muitos animais que moram na água, que dependem da água para conseguir sobreviver, não apenas nessa questão de bebê-la. E é por causa de tudo isso que o Morrato tenta controlar a situação para que todos os animais consigam ter acesso. O Morrato então foi controlando essa parte de um animal que precisa de mais água do que o outro, aí também para ficar justo para cada um. Mas para te resumir, depois de tanta confusão que aconteceu nessa história, como qualquer filme da Disney, tudo acaba bem. Os animais encontram um lago maior para que todos conseguissem usar, que existem teorias que esse lugar seria o Hakuna Matata, lá do Timão e do Pumba, por todas as semelhanças que os dois lugares têm, mas o que importa é que com o tempo tudo foi voltando ao normal. Os lagos das próprias terras do reino voltaram a encher de água, como eu disse, tudo voltou ao normal. Por causa da sua nobre liderança e coragem, os animais ali daquelas terras coroaram Morrato como seu rei. Antes desses acontecimentos, ele já era um leão muito respeitado, e depois de toda a sua bravura, sua liderança, seu empenho para resolver essa questão, os animais começaram a respeitar ele mais ainda, e por causa disso ele se tornou o primeiro rei das terras do reino, e também se tornando o bisavô do Simba. Mas depois de um reinado inteiro, o Morrato obviamente acabou falecendo, e logo quando isso aconteceu, os animais perceberam que uma estrela muito brilhante surgiu do nada no céu. Essa estrela, no caso, seria o Morrato. Daí foi a partir disso que os animais começaram a ter meio que uma religião. Os reis do passado viram uma estrela no céu. A gente percebe bastante isso na animação do Rei Leão. Porém, contudo, entretanto, todavia, antes disso acontecer, o Morrato obviamente se casou com uma leoa, que só pra deixar claro a gente não sabe quem é, e depois disso ele acaba tendo um filho. Ou uma filha. A gente não sabe quem é. O que importa é que eles seriam os pais do Mufasa e do Scar, o rei Arrad e a rainha Uru. Só que a gente não sabe quem que é o filho ou a filha. E nem mesmo nos filmes, na série, nada disso é mencionado. Mas como eu não gosto de deixar essas pontas abertas aqui no vídeo, eu acho que faria mais sentido o rei Arrad ser filho do Morrato. Especificamente por causa dessa cena lá do próprio filme de Rei Leão, onde daí o Mufasa tá dando uma lição de vida no Simba, e daí ele menciona que o pai dele contou uma história pro Mufasa quando ele era ainda criança, que dizia que quando um rei das terras do reino morria, ele virava uma estrela lá no céu. E daí seria aquela religião que eu tinha mencionado. Ah, Nicolas, mas o que isso prova que o Arrad é filho do Morrato? Bom, porque se o Mufasa falou que o pai dele tinha contado pra ele, e essa coisa dos reis e das estrelas começou ali com o Morrato, faria mais sentido o Morrato ter contado pro Arrad, e daí depois que o Arrad teve o Mufasa, ele contou isso pro seu filho. Eu acho que faz sentido. Mas independentemente se isso seja verdade ou não, o que realmente importa é que o rei Arrad e a rainha Uru, eles tiveram, como eu disse, dois filhos, o Mufasa e o Scar. Ou melhor, o Mufasa e o Taka. O quê?
O Taka, caso você não saiba, é o verdadeiro nome do Scar. E daí, por causa disso, tem toda uma origem por trás do seu nome. Porque Scar, obviamente, significa cicatriz em inglês. E nenhum pai chamaria o seu filho de cicatriz. Mas já já a gente já fala melhor sobre isso. O Arrad, diferente do seu pai Mohato, que era respeitado por todo mundo, era um rei muito temido pelas terras do reino inteira. E infelizmente a gente não sabe o que aconteceu no período do reinado do Mohato. O único fato que a gente sabe é que ele era um rei muito temido, como eu tinha dito. Mas essa questão em específico vai ser respondida no novo live action de Rei Leão, que vai contar esse período de quando Mufasa e o Scar eram jovens. E daí, consequentemente, vai mostrar o que aconteceu nesse período, o reinado do Rei Arrad e da Uru. E é por isso que eu te convido para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, pra te não perder nenhuma novidade que a Disney for lançando sobre esse novo live action. Só pra te dar um spoiler, semana que vem já vai sair um vídeo falando sobre isso, comentando algumas teorias e novidades sobre o que a gente pode esperar desse filme. E além, é claro, que eu sempre vou te manter informado quando algum trailer, alguma informação a mais sair. Então já se inscreva aí e ativa o sininho. Como eu tinha dito, a gente não sabe absolutamente nada que aconteceu nesse período. Mas eu digo isso porque, na verdade, existem 4 versões diferentes sobre essa história no geral. Todas elas, na verdade, explicam sobre a origem da cicatriz do Scar. A que mais faria sentido mencionar aqui, e também as mais prováveis que vão aparecer nesse live action, seria de que ou Mufasa e o Scar brigaram pela Sanabi, ou o Arrad, em um momento de fúria, fez uma cicatriz no Taka, no seu próprio filho. E aí assim o Arrad teria proclamado que a partir daquele dia o Taka seria conhecido como Scar, para que ele sempre se lembrasse daquele dia. Que na verdade o Scar só tinha ido brincar com umas hienas. Eu já fiz um vídeo melhor explicando essas 4 origens diferentes, e vou deixar aqui nos cards porque ele tá bem legal. E bom, como eu disse, é basicamente isso que a gente sabe que aconteceu nesse período. E aí, por causa disso, agora aconteceria todo o filme, toda a história de O Rei Leão. E a gente já tá cansado de saber. O Mufasa então ganha aquela briga com o Scar, e aí ele acaba se casando com a Sanabi, tem o seu filho Simba, é traído pelo seu irmão, e etc, 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 Hakuna Matata, e etc, etc, etc. Cala a boca! Mas você lembra que eu tinha dito sobre uma seca que aconteceu ali no período em que o Mohato era rei? Então, eu disse que ela ia aparecer mais vezes. No próprio filme de Rei Leão, a gente vê que isso está acontecendo nas Terras do Reino, especificamente no período em que o Scar estava governando. E é claro, o Scar era um péssimo rei, ele não sabia como comandar tudo aquilo, mas 50% da culpa era por causa dessa seca que acontecia de tanto em tanto tempo. Não me pergunte por quê, mas eu não sei por que ela acontecia em algum tempo aleatório. A única diferença do Scar pros outros reis que tiveram no poder era de que o Mohato, o Arrad e o Mufasa, eles sabiam como controlar essa situação. Depois do Simba derrotar o seu tio Scar no final do filme, começa então a história do Kopa, que foi o seu primeiro filhote com a Nala. E ele é um personagem um tanto quanto polêmico, porque antes do Simba e da Nala terem a Kiara, o Kion que aparece na Guarda do Leão, eles primeiro, como eu tinha dito, teriam tido o Kopa, só que ele morreu. Pra te dar um contexto, a Zira, a ex-namorada do Scar e também a vilã de O Rei Leão 2, era totalmente obcecada e apaixonada pelo Scar, e por causa disso, quando ele teria morrido, ela obviamente teria ficado muito triste, e daí ela decide se vingar. Por isso ela teria matado o Kopa, que era filho do Simba, e na cabeça da Zira, o Simba que tinha matado o Scar. Obviamente, depois de ter cometido esse ato horrível e maldoso, o Simba, quando descobre, acaba ficando muito triste, porque afinal o seu primeiro filho havia morrido, e para fazer justiça em seu nome, ele teria banido a Zira e todas as leoas que estavam do lado dela. Aqui então começa aquela série de O Rei Leão que eu tinha mencionado, e ela especificamente conta a história dos outros 2 filhos que o Simba teve. Além disso, é mencionado sobre um poder que os irmãos mais novos ali na família real das Terras do Reino, a família do Simba, é dito que os irmãos mais novos eles têm o poder do rugido, que é retratado na Guarda do Leão. Só pra você entender, a Kiara, por ser irmã mais velha, ela seria a rainha, e daí então o Kaio ele teria esse poder por ser o irmão mais novo. O poder do rugido, caso você não saiba, dá obviamente a capacidade de dar um rugido, só que ele seria muito mais poderoso do que o comum, porque ele conseguiria mover montanhas e até mesmo abrir passagens em lagos. Ele é muito poderoso. O leão com esse poder tem que formar um grupo com outros leões e proteger as terras do reino contra invasores, contra inimigos. E daí é exatamente isso que é nos mostrado nessa série, com Kaio recrutando outros animais que iriam ajudá-lo a proteger as terras do reino contra as hienas, e também com outras ameaças que eles fossem enfrentar. Uma coisa muito legal dessa série é que ela diz que o Scar também tinha esse poder, por ser o irmão mais novo do Mufasa. Só que, como a gente sabe, ele queria ser o rei, e daí por isso ele usa o seu poder para o mal.
mal e acaba ocasionando na morte da guarda do leão que ele controlava. E aí, por causa disso, ele acaba perdendo seu poder por usá-lo para o mal. Durante a última temporada da série, também estaria acontecendo o Rei Leão 2, onde, só pra te explicar, a Kiara conhece o Kovu, que era filho da Zira, e que tem a missão de se aproximar dela para conseguir matar o Simba e vingar a morte do Scar. Mas ele acaba não conseguindo porque ele realmente se apaixona pela Kiara, e acho que ficaria meio chato matar o sogro. A série explica muito bem o porquê do Kyle não aparecer nesse segundo filme, onde, resumidamente, porque tem todo um contexto que a série explica muito bem, mas ele acaba sendo envenenado por uma cobra que estava sendo comandada pelo espírito do Scar. O veneno fazia com que você não conseguisse diferenciar o bem e o mal. E aí, obviamente, o Kyle, que tinha o poder do rugido, seria um perigo se ele não conseguisse diferenciar o mal do bem. E daí ele acaba partindo em uma jornada para encontrar Sakura. No final, ele também se apaixona por alguém que morava nesse mesmo lugar onde estava a cura pro veneno, e ele decide morar com ela. Nicholas, mas e o que acontece com o pessoal lá de O Rei Leão 2? As histórias simplesmente ficam diferentes uma da outra? Cada uma segue um caminho? Na verdade, não, porque no último episódio da série, mostra que a Kiara, junto com o Kovu, isso quando eles já estavam adultos, vão até o Kyle nesse lugar que ele tava, e explicam sobre a guerra que aconteceu nas Terras do Reino. E se você não se lembra, eles estavam se referindo ao final lá de O Rei Leão 2. O universo de O Rei Leão não é tão extenso quanto a gente pensava, porque até agora só existiram 5 gerações, e eu já te adianto que é muito difícil a Disney decidir aumentar esse universo. Provavelmente ela só vai fazer as coisas que eu te contei nesse vídeo, com o último membro dessa família sendo o Kyle. Mas não esquece de se inscrever aqui no canal, pra, como eu disse, você não perder nenhuma novidade de O Rei Leão que sair. Agora com esse novo live action vai vir muita coisa boa. E aproveita pra deixar o seu like pra ajudar aqui no engajamento. Mas obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!